Graça e paz, povo de Deus, que a paz esteja contigo em nome do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de ler com vocês Isaías capítulo 65, versículo 8. Mas eu já quero pedir um favor para você. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque Deus irá falar conosco em nome do Senhor Jesus. Manda para os amigos, para nós, para você nos ajudar, Nos ajudar a pregar a palavra de Deus, ou seja, avançar. Porque com Cristo Jesus não tem como retroceder, é só para frente. Eu gostaria de ler com vocês Isaías capítulo 65, versículo 8, que vai estar escrito assim, ó. Assim diz o Senhor, quando ainda acha suco num cacho de uvas, os homens dizem, não o destruam, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos, não os destruirei totalmente. Aqui é Deus mandando uma mensagem para Israel. Israel, naquela época, alguns estavam numa idolatria. Alguns estavam na desobediência, indo na contramão da palavra de Deus, indo na contramão daquilo que Deus tinha escrito para o povo de Israel. E aqui nós vamos ver que Deus, ele entende e ele fala que por causa dos seus ele não destruirá totalmente. Ou seja, por causa daqueles que estão perseverando, por causa daqueles que estão permanecendo, por causa dos remanescentes, Deus, na sua misericórdia, ele olha e usa um agricultor. Porque se nós for entender, nós vamos ver que Deus usa um agricultor para mostrar que mesmo um agricultor olhando para aquele cacho e entendendo que pode haver uma uva ruim, uma uva podre, uma uva estragada, existe ainda como tirar algo bom. E é Deus assim na nossa vida. É Deus falando com nós, dizendo que por mais que nós não conseguimos enxergar, por causa da nossa fé, por causa da sua fé, por causa da misericórdia de Deus, Deus alcança aqueles que estão à volta. E tem como, ou seja, tem como tirar, tem como extrair suco, algo bom. Deus, ele entende que uma laranja não pode infestar um cesto cheio de laranja. Deus entende que uma laranja, por mais que ela esteja ali dentro daquele cesto podre, ela não tem como infestar todas as laranjas. Ele entende e tem um caminho certo e ele, na hora certa, ele tira aquela laranja que está ruim para que cuidar daquelas que estão boas. Deus, ele tem um caminho perfeito para a nossa vida. Deus tem um caminho perfeito para todos que estão ao nosso redor. E muitas das vezes, Deus, ele é tão misericordioso que até para a laranja podre, ele encontra um caminho. Ele encontra uma salvação, ele encontra uma luz. E aqui nós vamos ver que através, ele mostrando esse agricultor, ele vai nos ensinar, Deus, ele vai nos ensinar que aqueles que estão à nossa volta, por causa da potência que você exerce perante a Deus, por causa da sua fidelidade, por causa da sua potência, que você está ali permanecendo perante a Deus, Deus, ele tem a misericórdia. E ele mostra esse agricultor dizendo assim, ó, quando ainda se acha suco num cacho de uva, independente de como ela está, independente de como aquele cacho está, os homens dizem, não destruam, pois ainda há algo bom. E assim Deus está fazendo e fala para nós, por causa de você, por causa da minha misericórdia, eu irei fazer algo bom. Às vezes nós não estamos enxergando como Deus enxerga. Às vezes nós não estamos enxergando do jeito que Deus enxerga. Mas Deus, ele está trabalhando, ele está fazendo e nós precisamos entender e crer que Deus, ele não perdeu o controle. E aqui nós vamos ver que a Bíblia vai nos ensinar que aqueles homens lá em Israel estavam afastados. Mas Deus usa esse agricultor para trazer para nós essa mensagem, que ele enxerga algo bom, ele enxerga algo poderoso. Mas só que Deus, ele usa as coisas boas.
Ele usa as coisas boas para pegar aquelas coisas que não são boas. Muitas das vezes nós estamos vamos se dizer, numa geração corrompida. Numa geração pecaminosa, numa geração que vem contra a palavra de Deus. E Deus aqui, ele nos ensina que nessa palavra que Isaías ali manda para Israel, manda para a casa de Israel, que ele ainda está no controle. Uma mensagem de juízo para aquela época. Mas só que Deus está olhando para os remanescentes, para aqueles que estão perseverando, para aqueles que continuam na presença. E às vezes a geração que nós vivemos é corrompida. Às vezes ao nosso redor não está do jeito que Deus queria. Nós não conseguimos enxergar o que Deus já enxergou. Nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo. Mas só que eu tenho uma palavra aqui que está saindo do meu coração, saindo da minha boca, assim, direcionada pelo Espírito Santo. Deus não perdeu o controle. Deus ainda faz em meio ao caos. Deus ainda faz em meio às circunstâncias difíceis, porque a sua fidelidade com Deus tem um peso. A sua fidelidade com Deus tem um peso, e um peso que é extraordinário. Deus, ele está no controle da situação. Deus se faz presente, e nós temos que entender que assim como ele pega e manda essa mensagem para Israel, dizendo que ainda há uma esperança para aqueles que se encontram longe, por causa dos remanescentes, por causa daqueles que continuam firmes, Deus está enxergando algo lindo na sua vida, na minha vida. Deus, ele quer te usar de uma forma extraordinária, porque aonde há vida, há esperança. O povo de Israel, que aqui Deus manda essa mensagem para eles, às vezes aqueles que estavam lá, os remanescentes, aqueles que estavam perseverando, não conseguiam enxergar a solução, não conseguiam enxergar uma saída. Mas só que o pai, ele já tinha visto o que ele iria fazer. O pai já tinha enxergado o trajeto que ele ia fazer para chegar naqueles que estavam à volta. E nós não podemos esquecer que assim como nós fomos alcançados, assim como Deus nos amou primeiro, Deus pode e vai amar aqueles que estão ao nosso redor. Deus pode e vai amar aquele que você olha e não consegue enxergar. Porque Deus, ele está falando aqui nessa palavra: não destruam, pois ainda há algo bom. Ei, Deus enxerga o que nós não conseguimos enxergar. E às vezes o mundo está dizendo que acabou, está um caos. Não tem como continuar porque o mundo está acabando, já era, acabou, não tem como continuar. O pai está dizendo, sabe o que? Ei, continua porque eu consigo enxergar algo bom. Ei, a sua família vai se reerguer. Aleluia. Você vai conseguir chegar nos seus objetivos porque a promessa do pai, ela não morreu. A promessa do pai, ela está de pé, e o pai está dizendo, sabe o quê? Assim como aquele agricultor, mesmo sabendo que todo aquele cacho poderia ter uma uva ruim, ele consegue enxergar algo bom. Deus vai extrair o melhor de você. Deus vai te usar aonde você passar. Deus vai tirar aquilo que é ruim e vai fazer se tornar algo bom. Deus vai tirar, às vezes você está ali permanecendo, continuando, pregando a palavra, buscando o Senhor Jesus, e muitos vêm contra a palavra, mas Deus, ele fala assim, ó, assim como aquele agricultor enxergou algo bom, olha o que Deus diz: assim farei em favor dos meus servos, os remanescentes. Aqueles que continuam firmes na promessa do Senhor Jesus. Aqueles que continuam acreditando. Deus vai fazer você que é bom chegar e contaminar tudo aquilo que é mal. Ou seja, o mal vai se transformar em bênção. Aquilo que é mal vai cair por terra. E aquilo que é bênção vai entrar em nome do Senhor Jesus. Não destruirei totalmente. O que o Pai está dizendo aqui? Que Ele não vai acabar com os seus. Por causa de você, muitos ganharão vida. Por causa de você, muitos se reerguerão. E às vezes nós não entendemos,
Mas Pai, por que nós estamos passando por essa situação, aquilo, isso, e por que isso e por que aquilo? O Pai está dizendo, porque eu estou te treinando, porque eu estou te amadurecendo para extrair algo bom. Os que estão à sua volta vão ver a presença de Deus. Os que estão à sua volta vão ser impactados com a presença de Deus. Porque Deus está dizendo, sabe o quê? Porque eu vejo algo bom. Se ainda eu consigo enxergar algo bom. Deus, Ele é maravilhoso e misericordioso com nós. Deus, Ele está no controle da sua casa. Deus está no controle da sua família. E ainda há esperança. Porque enquanto há vida, há esperança. E aí você me pergunta, você começa a se perguntar, mas por que essa enfermidade? E o Pai está dizendo, enquanto há vida, há esperança. Mas por que está acontecendo? E essa ansiedade, o porquê tudo isso? E o Pai está dizendo, enquanto há vida, há esperança. Ele consegue enxergar o que nós não enxergamos. Creia, acredite, porque ali tinha alguns remanescentes em Israel. E Deus manda uma mensagem para aqueles que não estavam no caminho, para aqueles que estavam longe da presença, para aqueles que estavam em rebeldia. Deus fala assim, ó, aqueles remanescentes, aqueles que estão ali firmes em Israel, eu irei fazer contaminar aqueles que não estão mais na presença. Deus está trazendo de volta. Deus está trazendo de volta, porque Deus, Ele é maravilhoso para fazer infinitamente mais. Ah, mas só que não tem como mais. O mundo está agora totalmente corrompido. Deus está falando, sabe o quê? Eu consigo enxergar algo bom. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Creia, acredite, porque Deus está fazendo algo bom. Muitas das vezes, aquele agricultor poderia ter enxergado e falado, destrua. Mas Deus ainda enxerga que ainda há suco. Deus ainda consegue ver que existe esperança. Porque enquanto há vida, há esperança. A última palavra, ela não vem de mim. A última palavra, ela não vem do homem. A última palavra, ela vem do Mestre. E eu creio e acredito que neste momento, glórias a Jesus, Deus está levantando uma nação. Deus está levantando homens e mulheres valentes para os remanescentes, aqueles que estão firmes na videira, para fazer algo bom, para extrair o suco, para extrair coisas boas, porque Deus, Ele consegue enxergar isso em você. Deus abençoe, meu irmão. Fique na paz do Senhor Jesus.